O primeiro grande desafio da nossa gestão foi exatamente a retomada pós-pandemia. Né? Em 2022, nós tivemos ainda impactos, né? Não foram impactos tão significativos como foi 2020 e 2021, mas, entretanto, isso ainda do ponto de vista de assistência, né? Não só de assistência, mas também da própria reorganização e retomada dos serviços, assumir uma gestão no período de transição é sempre um desafio. E com a necessidade de fazer mudanças, de retomar processos que, por uma externalidade bastante negativa, eles foram aí parcialmente implantados ou então não implantados dentro da cooperativa. Já eram projetos, grandes projetos já elaborados, a qual eu já tinha participado em outros níveis aí da gestão, e que precisavam ser aprimorados e ser retomados. Ao mesmo tempo que nós precisávamos utilizar desses processos para também aprimorá-los, vendo o que nós aprendemos no período da pandemia. Então, um cenário bastante desafiador, né? E também num ano de transição política, de política nacional, sempre há impactos, né? O nosso negócio não foge dos impactos macroeconômicos do país. Nós somos uma empresa de serviços, né? E os serviços eles são altamente impactados, né? Pela própria composição da nossa carteira. Hoje, a grande maioria de clientes empresariais, então qualquer mudança de cenário macroeconômico também traz impactos à nossa atividade fim. E um outro ponto fundamental é todo esse contexto social novo da pandemia, né? Com demanda reprimida de clientes, com novas visões dos clientes sobre o negócio de saúde, uma nova visão sobre a medicina como um todo, né? A necessidade da implantação de adaptação das estratégias mais rápidas, estratégias digitais que nós implantamos durante a pandemia, no sentido de prover assistência aos clientes e à comunidade. Um outro desafio importante, que era a nova política de trabalho, né? Como equilibrar uma equipe toda em home office, passando por uma transição para um trabalho presencial ou um modelo híbrido, né? A necessidade de uma adaptação de uma aceleração de processo de governança para efetivamente dar conta disso. Isso sem citar o dia a dia do trabalho, de assistência, de projetos que fazem parte de uma cooperativa e de uma grande operadora de plano de saúde. O ponto positivo é que nós tivemos a oportunidade de desenvolver novos modelos, que a gente começa a incrementar agora. Tivemos a oportunidade de mostrar novas relações de trabalho, né, de repensar os nossos espaços não só do ponto de vista de segurança, mas do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de otimização de projetos, e um olhar um pouco mais para as pessoas. A inteligência artificial não é uma novidade para nós aqui. Há mais de 5 anos, há mais de 6 anos, na verdade, nós já vemos trabalhando projetos de inteligência artificial muito com foco, inicialmente, nos processos internos. O que eu quero dizer com isso? Principalmente processo de auditoria, processo de identificação de riscos, processo de monitoramento de carteiras críticas, né, do ponto de vista de ter mais automação. O MPH cresceu muito, né? Público, nós atingimos mais de 1,5 milhão de clientes no ano de 2022. Então, para dar conta de tantos processos, é necessário que a gente tenha um pouco mais de automação. E, paralelo a isso, nós começamos a ver a necessidade de integrar a inteligência artificial aos processos assistenciais, inclusive esses processos digitais que eu falei anteriormente, principalmente o telemonitoramento, né, que nos permite identificar esses clientes de uma forma mais ágil, né, com um ganho de tempo aí, de escala que é importante. E aí surgiu a ideia de nós trabalharmos junto com o poder público, junto com iniciativas do meio acadêmico, né, que são iniciativas muito sérias, que têm aí o respaldo de instituições acadêmicas já reconhecidas, como a Universidade Federal de Minas Gerais, e agregar como empresa privada a esse processo
E o CIA Saúde, que foi essa iniciativa que incrementa os nossos projetos de inteligência artificial, já são mais de 30, vários já implementados, são de iniciativas assistenciais, são de intervenções, de projetos que possam trazer benefícios de auxílio à prática médica na assistência direta de clientes. Nós começamos a trabalhar algumas iniciativas importantes. A primeira delas, nós precisamos fazer um diagnóstico. Precisamos fazer um diagnóstico mais profundo de qual era o nosso status atual. Então, nós trouxemos uma consultoria externa que tem trabalhado conosco do ponto de vista de mapear todos os processos em todos os níveis, seja administrativo, seja nas unidades assistenciais, seja da alta liderança até a ponta do atendimento ao cliente. Quais são as contribuições, quais são as práticas que podem ser aprimoradas. Criamos um comitê de sustentabilidade que agora está se desdobrando, que envolve todas as áreas da cooperativa, incluindo a alta liderança. Esse é um projeto que tem um patrocínio direto nosso, enquanto diretores, e começamos a trabalhar outras frentes. Uma frente que já existia, como você perguntou bem, foi a questão da usina fotovoltaica. Nós fizemos uma usina fotovoltaica numa unidade de Contagem, que é uma unidade, hoje ainda, né, ambulatorial de pronto-socorro, e essa usina nós tivemos que desmontá-la, porque nós vamos fazer um empreendimento hospitalar na área, e com isso nós aderimos a um grande projeto, que é o projeto da OCEM, da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, que tem aí trabalhado, tem sido uma parceira importante nossa na desenvolvimento de políticas ESG, uma política de cooperativismo no estado todo, e nós então transferimos essa usina para um empreendimento maior, com capacidade inclusive de que a gente possa fazer mais investimentos. É uma área grande, né, no norte de Minas, em Mirabel. Começamos com apenas a transferência dessa usina que nós já tínhamos, mas com um potencial de crescimento muito grande. Nós já vimos aplicando isso do ponto de vista de aproveitamento de energia na cooperativa, através nós utilizamos 100% de energia sustentável hoje, através da aquisição no Mercado Livre, e temos uma capacidade de expansão ainda, inclusive na transformação e na construção das nossas próprias unidades. Então nós temos um potencial de contribuição que é significativo, né? E isso está ficando evidente, por exemplo, no que nós estamos fazendo com um novo empreendimento de rede vertical que nós vamos fazer em Contagem, que é um hospital com um conceito completamente diferente. Não só ele vai trazer questões de reciclagem e energia limpa e aproveitamento de água de chuva, né? De uma forma mais incrementada do que as nossas unidades já têm, mas inclusive nós estamos fazendo um hospital com um projeto que possa ser inclusive totalmente modificado, totalmente reformatado, no caso, por exemplo, se a gente tiver uma nova externalidade, como foi a Covid. Nós temos que ser parceiros, nós precisamos ser parceiros. Todo o sistema tem que trabalhar em conjunto, né? E o cliente é o ponto central, né? Ele que está financiando, ele que financia o sistema e quer o seu acesso e que tenha uma assistência de qualidade que possa claramente caber isso do ponto de vista do seu orçamento. Entretanto, é muito importante que a gente tenha aí um diálogo em relação ao que efetivamente é valor na saúde, né? Do ponto de vista de procedimentos necessários, tratamentos que não são eficazes, uma informação de qualidade, né? Uma boa orientação de percurso, para que ele possa efetivamente percorrer o sistema de saúde até que um valor adequado, quando eu falo valor não é financeiro, é o valor da saúde, seja entregue de uma forma eficiente. E aí eu entro no ramo da eficiência. O sistema de saúde também precisa ser mais eficiente, né? E aí que eu insisto na questão do percurso. O cliente tem que saber onde ele vai, o sistema tem que saber onde o coloca de forma adequada, e esses valores precisam bater. Então, assim, a eficiência da operação e a adequada orientação, seja do ponto de vista do que efetivamente a pessoa precisa, de uma forma transparente, é muito importante para que essa simetria de relação ela ocorra. E aí entra a questão do regulador, claro, que tem que olhar as duas pontas. E aí existe uma necessidade que a gente evolua realmente numa discussão do que efetivamente é valor em saúde.
precisamos olhar um pouco mais, a real necessidade do cliente com a real necessidade do que o sistema efetivamente possa oferecer. Porque o que nós vemos hoje é que o cliente enxerga de uma forma, os operadores enxergam de uma forma, a agência enxerga de uma forma. A operadora está errada? Não. O cliente está errado? Não. A agência está errada? Os órgãos reguladores estão errados? Não. Claro que não. Né? O que se precisa é de se trazer efetivamente um novo conceito. E que a gente vem discutindo isso ao longo do tempo e efetivamente ele não ocorre, que é deixar de pensar em valor financeiro para valor em saúde, que efetivamente nós precisamos entregar para a nossa população, independente aqui de reajuste ou não reajuste, de índice inflacionário, qual vai ser utilizado ou não. Tá? Precisa ter mais diálogo, a gente precisa ter mais transparência no sistema e efetivamente entender o que cada um pode oferecer de uma forma mais adequada.